Então, eu vou falar sobre transplante renal pediátrico, as peculiaridades. Então, vocês já viram bem o transplante renal de adultos, o tratamento da criança é similar, só que a criança, então, é um ser em desenvolvimento e ele é peculiar. Eu não tenho conflitos de interesses e algumas fotos que eu vou mostrar, a família autorizou e fizeram questão, eles ficam muito gratos com o transplante. O transplante parece um milagre e eles assim gostam de cooperar e essa aula tem o intuito de motivar, então eles ficam felizes em doar as suas imagens para a participação dessa aula. Então, o transplante renal pediátrico é feito no Hospital da Criança Santo Antônio, dentro desse complexo que é a Santa Casa e a faculdade. Então, o Hospital Santo Antônio faz todos os tipos de transplantes que existem. E o nosso centro é um grande centro de transplante. Eu duvido no mundo quem fez 7 transplantes renais em 36 horas. Pois nós fizemos 7 transplantes renais em 36 horas. Então, eu acho que esse tratamento é de alta complexidade e não é qualquer serviço que tem esta capacidade. Então, eu vou passar. No Brasil, então, em 2019, pelo Registro Brasileiro, foram registrados 310 transplantes. É mais ou menos 10% do total dos transplantes. 90% com um doador falecido. Então, a maioria dos transplantes são com doador falecido, assim como é nos adultos. Para vocês terem uma ideia, os 2 estados que mais transplantam é São Paulo e o Rio Grande do Sul. Então, São Paulo fez, em 2019, 126 transplantes e Rio Grande do Sul, 50. Todos feitos no meu serviço, porque é o único serviço no Rio Grande do Sul que tem essa complexidade para fazer transplante em criança. E se nós considerarmos o número de transplantes por milhão de população, o Rio Grande do Sul é que mais faz. E a Elisete falou, não é? O primeiro transplante renal, vocês já viram essa foto, eu adoro essa foto, foi em 1977, com essa paciente, a Hortenila, que está entre o pai e a mãe, que foi a doadora, e nós comemoramos, então, com uma churrascada oferecida pela família da Hortenila. Então, aqui estou eu de chapéu, abraçada numa criança, e o Walter atrás. E até hoje, então, a Elisete disse que nós fizemos 5.305 transplantes no total, até dezembro, e nós realizamos 842 transplantes pediátricos. Hoje, inclusive, fizemos 2 transplantes e as crianças, felizmente, estão bem. Então, o que é diferente, né? A insuficiência renal na criança ela é diferente. Ela, imagina, atingir um ser que está em crescimento, né? Então, todas essas complicações. As causas das doenças renais, a Elisete não falou, mas o que leva a insuficiência renal a um adulto? A grande maioria é diabetes e hipertensão. Na criança, não. A criança nasce mal formada, então ela tem malformações estruturais do aparelho urinário e também ela tem algumas glomerulopatias. A criança tem prioridade para transplante e eu vou mostrar para vocês. Imaginem essas meninas aqui na foto, elas fizeram transplantes com 5 quilos, 5 quilos. Né? Então, vocês imaginem uma cirurgia de transplante de vasos, é uma microcirurgia. Né? Então, é muito mais difícil o transplante pediátrico. Né? O pós-operatório, manter esse rim funcionante, também é bem mais complexo. As crianças, elas não tiveram muitas infecções virais, como nós adultos já tivemos,
Então, ela pode ser exposta pela primeira vez aos vírus, o citomegalovírus, o Epstein-Barr vírus, ao BK vírus, e é mais grave a infecção em crianças. Por outro lado, elas também rejeitam. Então, esse equilíbrio é muito mais, digamos, crítico. As crianças com insuficiência renal crescem pouco, então, com o transplante, elas podem crescer mais, mas se eu der muito corticóide, elas também não vão crescer, né? Então, outra coisa é a adesão ao tratamento. As complicações da insuficiência renal são mais graves. Vocês veem essa foto dessa menina numa corda bamba. Essa é a imagem que eu tenho diante de uma criança com insuficiência renal crônica. Porque elas são tipo uma mosquinha. Qualquer coisa elas podem cair dessa corda. Então, elas têm mais anemia, elas têm mais doença óssea, elas não se alimentam, elas são mais desnutridas. A desnutrição leva ao retardo do desenvolvimento, a um déficit de crescimento, né? E a Elisete mostrou também os tipos de diálise peritoneal ou hemodiálise. Então, a diálise peritoneal é a preferida para crianças, porque elas fazem em casa e não precisam ter acesso vascular. Mas, às vezes, eles perdem o acesso vascular, acesso peritoneal, e tem que fazer hemodiálise. Então, a insuficiência renal, ela tem muitas comorbidades em criança. E o melhor tratamento é um bom tratamento conservador, levar essa criança bem nutrida e, quando precisar, fazer um transplante antes de fazer diálise. Aqui algumas complicações, vocês veem a deformidade óssea, isso aqui é um hiperparatireoidismo secundário em insuficiência renal. Aqui ao lado aqui do meio é uma menina que não tinha mais acesso peritoneal e nem para diálise. Ela tinha um catéter colocado, uma cirurgia de toracotomia no átrio direito para ela poder fazer hemodiálise, né? Então, vocês veem a desnutrição do paciente. Esse último do canto direito acima é o Vinícius. Ele veio à consulta aqui esse ano ainda, ele estava mostrando que ele fazia diálise na barriga, ó, ele aponta a mão para a barriga. Ele fez transplante renal embaixo, e a foto que eu consegui tirar foi essa, porque ele não para, ele corre, ele ficou assim muito ativo e está muito bem pós-transplante. Aqui vocês veem a deformidade óssea. Esse outro menino também, olha a deformidade óssea, isso aí tudo é devido à insuficiência renal. E quando eles perdem o acesso peritoneal, olha só, como é que eu ia manter essa criança em 1998, até agora é difícil, fazendo hemodiálise, né? Então, eu filtrando o sangue de uma criança que tinha 8, 9 quilos, né? Então, em 98, nós já fazíamos transplante em crianças pequenas desde 77. Mas, digamos assim, em 98, nós iniciamos uma era de uma expertise em transplantar crianças pequenas, e nós somos vítimas do sucesso, vem muita criança pequena transplantar conosco, é um transplante mais difícil que os outros. E essa aqui é uma foto, uma das minhas fotos preferidas, eu e o professor Vitola, com este menino, então é o Gabriel, transplantado no meu colo. Então, foi o primeiro paciente assim, dessa nova era de expertise em transplante renal pediátrico de crianças pequenas. E qual é o problema da criança, né? Então, elas são anêmicas, elas fazem transfusão. Cada transfusão é um transplante, né? Então, o paciente, aquele que recebe aquela transfusão, ele vai ficando com uma reatividade ao painel, ele vai fazendo anticorpos. Então, às vezes, essa paciente aqui, que eu botei ali, ela estava 97% de classe 1 e classe 2, que a classe 1 é A e B, e classe 2 é o DR. Então, 97% da população, ela reagia e não podia receber um órgão desse doador, porque foi politransfundida. Isso aqui acontece por transfusões, em mulheres por gestações ou por vários transplantes. A outra coisa são os acessos, né? Então, aquela criança ali que estava com catéter intracardíaco, ela já veio. Se eu coloco um dos locais para fazer diálise é colocar o acesso infemoral.
Se eu boto em femoral, eu posso entupir a femoral e depois eu não tenho lugar para colocar o rim. Então, é muito difícil. Quanto menos tempo a criança fica em diálise, melhor. Então, existe um trabalho, esse trabalho é de 2012, que diz que não importa o tempo, qualquer tempo em diálise, o resultado do transplante é menor do que aquele transplante que faz sem diálise. Então, o objetivo nosso é cuidar da criança, preparar a criança para transplantá-la quando ela chega em 15% de função. A Elisete mostrou, com 10% de função, ela tem que fazer diálise ou transplantar. Mas eu tenho uma autorização de colocá-la em lista e pensar em transplante com 15%, porque daí eu tenho tempo ainda para conseguir um doador, um transplante, antes de ela chegar em 10%, que daí ela vai ter que transplantar de urgência ou entrar em diálise. Então, aqui é um trabalho que nós publicamos e também os nossos resultados com transplante preemptivo, que a gente diz, pré-diálise é melhor. Só que como nós recebemos crianças de todo o Brasil, às vezes as crianças ficam 2 anos num centro de diálise, nesse grande Brasil desigual, para depois ser encaminhados para nós. Né? Então, isso aí prejudica. Então, olha só, essa barriguinha, ele está com um catéter, mas esse catéter é gastrostomia. Se ele não quer comer, se ele está enjoado, nós colocamos uma gastrostomia e mantemos ele bem nutrido. E a barriguinha é limpa, ó, ele é limpa, ela não tem nenhum catéter. Então, esse é uma criança que está bem para receber um transplante. Então, ela é medida para ver o tamanho do rim que cabe da crista ilíaca até o rebordo costal ali do fígado. O ideal é uma criança mais de 8 quilos e com 72 centímetros. Então, a gente tenta levar uma criança pequena até ter esse peso. Aquelas meninas com 5 quilos, porque elas perderam todos os acessos. Então, ou eu transplantava, elas morriam. Felizmente, conseguimos transplantar. E nesses casos que não tem mais acesso, existe uma urgência máxima, que elas podem passar na frente de outros para sobreviver. Então, se eu tenho uma função por uma taxa de filtração glomerular de 15 ml por minuto, que nós chamamos de 15%, né? O normal é 100 ml por minuto, 100%, eu já posso transplantar esse paciente. E existe uma lei que eu sou do departamento, sou coordenador do departamento de transplante pediátrico da BTO há muitos anos e batalhei muito no Ministério da Saúde, até que em 2009 uma gaúcha pediatra ficou na coordenação da Central de Transplantes e ela conhecia o nosso trabalho, era pediatra, ela aprovou essa lei, que é uma lei justa, que o doador menor ou igual a 18 anos, os rins vão para um receptor menor ou igual a 18 anos. Por que é justa? Ela é uma prioridade justa, porque qual é um órgão ideal para botar nessa menina, por exemplo? Eu não posso botar nessa menina um rim de 60 anos, 70 anos, que é um rim que já está velho. Né? Eu tenho que botar um rim jovem, porque ela merece durar esse rim muitos anos, 30 anos, 40 anos. Então, eu tenho que colocar um rim jovem. O ideal, os Estados Unidos aceita até 33 anos. Né? E as crianças americanas têm uma prioridade até 33 anos. Nós conseguimos até 18 e está de bom tamanho até 18 anos. Então, os órgãos até 18 anos vão para a criança. Por isso que eu recebo muitos órgãos do Brasil inteiro, porque nem sempre tem estados com transplante de pediátrico, então os órgãos vêm para mim, aqui para o Rio Grande do Sul. E as causas, então, da insuficiência renal crônica, né? Então, tem muitas uropatias, né? Obstruções, como a válvula diureta posterior, grandes refluxos com rins displásicos, ou bexiga neurogênica. Vocês vão passar no meu ambulatório e vocês verão o grande número desses pacientes que eu atendo.
Então, esse é o mais frequente em crianças pequenas, nasceram mal formadas, né? E muitas dessas doenças, então eu não posso botar um transplante numa bexiga neurogênica, então eu tenho que fazer uma ampliação, eu tenho que tratar a válvula. Então, as crianças, muitas delas com essas malformações, elas têm que fazer uma correção pré-transplante. Isso aí nós, no nosso hospital, também fazemos, mas muitos centros de transplante pediátrico do Brasil só faz o transplante. A criança já tem que vir consertada, né? E isso aí atrasa. Infelizmente, muitas crianças ficam esperando a oportunidade de corrigir o trato urinário para poder fazer o transplante. Nosso serviço é completo. Outras doenças é a síndrome nefrótica. Essa síndrome nefrótica, por exemplo, essa GESF, ela retorna pós-transplante. Então, ela tem esse edema, essa doença glomerular, faz o transplante e a doença volta no rim transplantado. Então, aqui, essa menina, ela fez transplante, mas um ano depois ela já estava sem proteinúria. Nós temos tratamentos eficazes para esse tipo de doença. Diferente, adultos também têm GESF, mas menor quantidade. E nós temos que ter muitos cuidados, porque o perigo está sempre presente, né? Primeira coisa, se a criança tem um doador, né, como já foi visto, tem que ter compatibilidade sanguínea, o receptor não pode ter anticorpos, né? E, em geral, os doadores são familiares, os pais, né? E tem que ser 100% saudável. Você sabe que muitos dos pais atuais, eles são obesos. Obesos não podem doar órgãos. Às vezes eles fazem um regime, fazem, doam e depois engordam de novo. Uma pessoa é uma mutilação. A doação em vida é uma mutilação. Mas claro que eu dou meu rim para o meu filho, mesmo que eu fique mutilada. Mas a obesidade, um obeso não vive bem com um rim só. Além do mais, ele vai ficar diabético, hipertenso e vai ter um rim só. Então, às vezes, não tem um doador familiar com saúde para doar. Ou, então, em geral, o doador familiar, né? O pai e mãe, então, tem 50% de compatibilidade, né, no sistema HLA. Ou então, o pai e a mãe pode ser muito grande para uma criança pequena, né? Um rim muito grande. Às vezes a criança não tem bomba cardíaca para perfundir um rim tão grande. Então, o doador vivo, a gente até aceita para uma criança de mais de 25 quilos, 20 quilos. Uma criança menos de 20 quilos, a gente quase não aceita rim de adulto. Tem que ser um rim de um doador pequeno, doador pediátrico, né? Então, se não tem doador vivo, né, nós dependemos dos nossos anjinhos, né? Então, o doador pediátrico falecido é um anjo, né, que faleceu e traz a vida para outras crianças, né? O que nós utilizamos são doadores pediátricos com mais de 8 quilos. Também utilizamos doadores adultos falecidos com menos de 55 quilos, se por compatibilidade HLA, essa nossa criança está lá no topo. Então, é um doador, que ele é adulto, mas ele é muito parecido ao HLA do nosso receptor. E se for um receptor maiorzinho, ele até pode receber rim de doador falecido, mas só pelo menos menor de 55 anos. O ideal é menor de 33 anos. Então, isso sempre está na minha cabeça, né? Sempre na minha cabeça, a Elisete mostrou. A imunossupressão tem que ter uma balança, né? Evitar rejeição, evitar infecção. E as infecções virais, tipo Epstein-Barr, é que vão dar linfoma nas crianças. As crianças têm neoplasia, mas secundárias à infecção viral. Então, essa imagem está sempre na minha mente, né? E a adesão ao tratamento. Então, você sabe, né? Vocês são adolescentes, recém-saídos da adolescência. Qual é a característica do adolescente, né? Ele é onipotente, ele acha que com ele não vai acontecer nada, ele toma remédio um ano, depois não quer mais tomar remédio, o remédio pode dar um pouquinho de acne, pode dar algum efeito adverso cosmético, ele não quer tomar. E na adolescência é o maior risco de perda de enxerto. Tem alguns centros que questionam,
não transplantar adolescente. Por quê? Se eles rejeitam o rim, muitas vezes eles vão fazer muitos anticorpos, eles ativam os anticorpos dele, e depois vai ser difícil um novo transplante. Mas nós fizemos, falamos, e, infelizmente, muitos realmente param de tomar medicação. Um paciente meu, já um adolescente, resolveu tirar umas férias com a namorada numa praia e fez férias do remédio também. Aí voltou com uma rejeição e teve que voltar para a diálise porque não foi intratável. A gente sempre tem que ficar controlando de perto, assim como no adulto, mas assim, eles crescem, aumenta o peso, aumenta a altura, às vezes tem que aumentar a imunossupressão também. Então, nós controlamos, assim como a Elisete falou, mas muito de perto esses pacientes. Né? E para fazer um transplante, né, é por isso que não tem tantos centros no Brasil, porque eu preciso muitas equipes, não é uma só. Ah, eu trabalho, me dedico, então vou fazer transplante. Mas não, eu preciso de uma equipe de nefrologia pediátrica, eu preciso de anestesistas, cirurgiões bons de transplante, acostumados a fazer transplante em criança, eu preciso dos infectologistas, dos radiologistas, do patologista, a cirurgia pediátrica que nos ajuda em tudo, preparo do paciente pré-transplante, né? A imuno, esse aqui no meio é o Neumann, que deu a aula, que está no meio, pessoa do laboratório, e também intensivismo pediátrico. Então, as crianças fazem o transplante e no pós-operatório eles vão para a UTI pediátrica, onde eles ficam pelo menos 4 dias sendo bem controlados. Então, é uma engrenagem, né? Uma equipe não é uma coisa só, então a equipe de transplante depende muito do nosso trabalho e também nós temos que ter um contato com o centro de origem daquela criança para orientar, né? E também ficar à disposição deles. A nossa instituição também tem que apoiar, né? Sem apoio, a gente, porque às vezes é deficitário, muitos gastos que a gente tem. Né? E eu vou contar o caso da clínica da Maria, que a mãe, assim, ficou muito feliz em compartilhar a história dela, né? Eu conheço a Maria quando ela estava intraútero. Né? Eu conheço, então, a mãe que fez uma ecografia, ela tinha pouco líquido amniótico e tinha os rins aumentados. Então, ela tinha uma doença policística autossômica recessiva. Ela nasceu, eu já esperei ela nascer com um catéter para fazer diálise, mas, felizmente, ela urinou e ela não precisou fazer diálise, né, naquele momento. E ela, além da doença policística, ela tinha um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Ela fez uma avaliação neurológica e ela tinha síndrome de Joubert, que, além da doença policística, acompanha uma malformação no cerebelo, né? E que dá, então, essa dificuldade de marcha, esse retardo para ela. Né? Ela evoluiu para insuficiência renal crônica e ela nasceu, então, em 2013 e em setembro agora de 2019, ela estava com 6 anos, quase 7, ela estava com 16 quilos e uma taxa de filtração glomerular de 14%. Daí ela entrou em lista de espera para transplante renal. É do grupo A, não é tão difícil, mas ela entrou em setembro e foi piorando. Em dezembro, ela já estava com 10% de função. Ela tinha uma ureia maior que 300. Eu queria colocar ela em diálise, ela estava muito bem clinicamente, mas tinha uma ureia de mais de 300. Ela podia entrar em coma urêmico a qualquer momento. A mãe insistiu, né, me pediu muito. Eu fiz até ela assinar um termo de compromisso, que ela queria passar o Natal, o Ano Novo, e na primeira semana, então, de janeiro, ela colocou o catéter peritoneal. E no dia 7 de janeiro, então, a central me avisou que tinha um doador para Maria, né? E ela era a segunda da lista, são 2 rins, então veio um rim para ela. Então, como é que a central me avisa? Ó, esse documento eles me mandam por e-mail. Então, da onde é que era o rim veio aqui de Porto Alegre mesmo, do pronto-socorro, uma criança que tinha uma criança que teve um acidente ali no final do ano, um acidente muito grave, né? Teve morte encefálica, e eles, então, no dia 6 de janeiro, eles captaram, então, eles
Então, fizeram no dia 5 de janeiro, teve diagnóstico concluído de morte cefálica, entrevistaram a família doou, e marcaram a cirurgia de remoção dos órgãos às 6 horas da manhã. Esse doador foi no HPS, ele veio para o Santo Antônio para ser removido os órgãos lá, porque no HPS não tem uma sala adequada. Sempre os doadores do HPS vão para a Santa Casa. E então foi removido os órgãos às 6 horas da manhã. Foi feito, então, olha o ranking. Olha o ranking. Meu cachorro quer ir no banheiro, só um pouquinho. O ranking deles. Só um minutinho, pessoal. Um minutinho. Então, o doador tinha esse HLA, A11, B2751, DR1 e 13, tá? Ela só tinha um B13 ali, ó, similar ao doador, tá? Walter, me ajuda aqui com o rouco, por favor, tô dando aula. Desce aqui por causa do rouco. E ela tinha um painel, ó, de reatividade celular. Se esse doador tivesse um B76 ou um B44, tá? E ela não poderia receber esse enxerto, porque ela tinha anticorpo contra esse B76 e o B44. No caso, ela não tinha esses locos aqui. Então, ela fizemos a prova cruzada e ela recebeu. Então, o primeiro paciente não era ela, era o João, e ela em segundo lugar, a Maria, tá? E ela, então, recebeu o enxerto, tá? Então, a prova cruzada, mesmo que eu veja que ela não tem anticorpo, é feita a prova cruzada. Então, o rim foi retirado às 6 da manhã, à 1 da tarde me informaram a prova cruzada, e ela foi para o bloco cirúrgico, tá? Quando o tempo de isquemia fria é o tempo que esse rim ficou embalado ali no gelo, numa solução de preservação, até ser implantado na Maria, tá? Então, desde a retirada do doador até o implante do receptor, foi 11 horas. Esse tempo é muito bom. Um tempo bom é até 24 horas. Podemos implantar até 48 horas, 36 horas. Mas criança, a gente prefere implantar até 24, 26 horas. E quanto menor o tempo de isquemia, maior chance desse rim já ser implantado e sair funcionando. 24 horas depois, ela estava assim, ó, feliz da vida, tá? E no 9º dia pós-transplante, o rim dela já funcionava a 1000. Ela ganhou até um diploma de super-heroína, né? Ela se comportou muito bem na internação. A gente achava que ela ia ser mais difícil, porque ela não tem certo entendimento, mas ela ficou muito bem, muito feliz. Parece que ela entendeu o transplante, né? E era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Fico à disposição de vocês. Eu acho que a criança, aqui ele no pós-operatório imediato, transplante, ó, já está ali vendo o celular, né? Coisa que não devia estar muitas horas, mas enfim, fez o transplante, já tinha direito de olhar um pouquinho o celular dele, tá? Eu fico à disposição de vocês e nenhuma criança deve sofrer, nenhuma criança merece ficar em diálise. Toda criança tem direito a ser transplantada. Então, fico à disposição, então. Pode parar a gravação e eu fico à disposição.